Meu pai traiu minha mãe. Sou o errado por ter contado? Estou muito abalado no momento, por isso não vou digitar muita coisa, somente o necessário. Eu cresci vendo meus pais juntos, passaram dificuldades, momentos bons e ruins, viagens e diversas datas comemorativas. Tenho 19 anos e meus pais tinham 20 anos de casado. Meu pai veio de uma família extremamente pobre na qual ela nem gostava dele. A família da minha mãe basicamente adotou ele, lhe proporcionou a família que nunca teve. Embora a família dele cagasse pra ele fazia questão de ir em festas na qual era convidado, mesmo sabendo que sua e nossa presença não fosse tão desejada. Minha mãe segurou as pontas quando ele pediu conta do emprego por simplesmente não se sentir reconhecido dentro da empresa. Ele ficou quase um ano sem trabalhar e quando chegou a pandemia teve 2 empregos, no qual foi demitido. Conseguiu um emprego novo, o atual, onde trabalha em outra cidade e vinha pra cá apenas no final de semana. Na quinta passada eu fui chamar meu pai para me levar a um certo lugar quando notei que ele estava falando baixo ao telefone. Logo desconfiei, e quando ele foi ao banheiro peguei o celular dele e vi uma série de mensagens para outra mulher. Nesse momento meu estômago se fechou como nunca antes havia se fechado. Quando retornamos do lugar eu o confrontei e perguntei quem era a mulher. Ele me disse que estava conversando sobre o serviço e logo falei que tinha visto as mensagens. Ele mentiu para mim e disse que eu estava mentindo. Detalhe, eu reconheci a face de mentira dele. A noite veio e fomos buscar minha mãe no trabalho. Eu não conseguia olhar no rosto dela. Após algumas horas após chegar em casa minha mãe notou que eu estava totalmente estranho. Ela falou que tinha algo errado e queria saber o que era. Eu disse que não era nada e ela me fala exatamente essa frase. Eu te conheço há 19 anos, tem algo errado contigo. Nessa hora eu senti que era necessário falar, mas eu não tinha coragem de falar, coragem de olhar pro rosto dela. Não tinha coragem de fazer nada. Porém eu contei que meu pai estava trocando mensagem com outra mulher, e quando ela confrontou ele falou que eu estava inventando tudo. Após uma madrugada conturbada meu pai chama minha mãe e confessa tudo, fala que estava com ela em torno de 5 meses, criou desculpas para tudo isso, e minha mãe o expulsou de casa. Agora não sei o que vai acontecer, provavelmente minha mãe terá que vender a casa e o carro por conta disso. Não sei qual o rumo da nossa vida para cá, minha mãe sempre trabalhou muito, ficava sem almoço alguns dias da semana por conta do trabalho, ela não merecia isso. Tenho 2 sensações me acompanhando, uma ruim de ter contado e acabado com o casamento dos meus pais, e uma boa de ter tido a coragem de falar para minha mãe. Preciso ouvir algumas palavras no momento, nossa vida está um caos. Próximo relato. Sou o vilão por contar à assistente social a verdadeira razão pela qual minha irmã quer acolher uma criança? Tenho 28 anos e uma irmã de 36. Para fins desta história, chamarei ela de Jane. Jane é casada com Bob e eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. Meu sobrinho e sobrinha são ótimas crianças e não dão trabalho. Brigam como irmãos brigam, mas nada demais. Eu os adoro. Morei com minha irmã por cerca de 2 anos. Foi um período complicado que realmente afetou nosso relacionamento. Ela me via como uma mão de obra gratuita, uma fonte de dinheiro e de babá. Mesmo quando conseguia um trabalho parcial, ela exigia que eu lhe desse quase metade do meu salário ou que eu fosse embora. Ela me explorava totalmente. Saí de lá assim que pude, desde então temos pouco contato, exceto em encontros familiares. Depois que me mudei, ela começou a reclamar que não tinha ajuda com as crianças e nunca tinha um descanso. Às vezes eu cuido deles, mas deixei claro que só porque estou de folga não significa que quero passar o dia todo com meu sobrinho e sobrinha. De qualquer forma, ela começou a falar sobre querer acolher uma criança, na verdade um adolescente. Questionei ela para obter mais informações. Ela quer acolher um adolescente para ter uma babá em casa. Este é o raciocínio dela. Quero alguém de uns 16 ou 17 anos, talvez alguém que esteja há algum tempo no sistema de acolhimento. Essa pessoa pode dividir o quarto com seu sobrinho ou dormir na garagem. Pode me ajudar nas tarefas domésticas, cozinhar e ajudar no meu negócio. Ela faz e vende biscoitos. Também pode cuidar das crianças para que eu e Bob possamos sair às vezes ou ter um momento a sós. Essa pessoa ficará grata apenas por ter um lar e não reclamará. Não precisarei pagar nada, e quando completar 18 anos posso simplesmente buscar outra criança para acolher. Um adolescente é muito mais prático que uma criança menor. Eles são gratos apenas por ter um teto, comida, irmãos e roupas. Fiquei horrorizada. Disse a ela que era uma ideia terrível. Ela não me ouviu e seguiu adiante. Cerca de um mês atrás uma assistente social veio ao meu apartamento para me fazer algumas perguntas sobre minha irmã. Ela me indicou como uma testemunha de caráter ou algo assim. Imediatamente contei à assistente social a real intenção da minha irmã e como ela me tratou quando morei com ela. A mulher me agradeceu. Minha irmã me ligou chorando dizendo que não seria considerada para nenhum processo de adoção ou acolhimento. A assistente social disse a ela que sentia que sua casa e ela não eram adequadas. Ela perguntou se eu tinha dito algo e fui sincera. Ela se exaltou, desligou e não nos falamos desde então. Ela enviou algumas mensagens irritadas. Alguns membros da família concordam com ela. Eles agem como se crianças acolhidas fossem como animais de estimação que ficariam felizes apenas por ter um teto e fariam todo o trabalho doméstico de bom grado. Então, eu sou a vilã aqui? Próximo relato.
Sou errado por pular para fora do caminho quando minha sobrinha e sobrinho tentaram me empurrar para uma piscina, fazendo com que eles caíssem nela? Meus pais decidiram fazer um churrasco pois acho que é o que pessoas mais velhas costumam fazer. Eu recusei porque realmente não gosto das minhas duas irmãs, seus maridos ou seus filhos. Minha esposa e eu não temos filhos. Minha mãe então pressionou minha esposa. Resumindo, acabamos indo. Quando chegamos já havia cerca de 20 pessoas lá, minhas irmãs e seus maridos já estavam consideravelmente alcoolizados. Minha mãe passava 100% do tempo tentando manter os sobrinhos com idades entre 7 a 11 anos sob controle. Meu pai astutamente se refugiou na hidromassagem da piscina com um pequeno cooler cheio de cervejas. Minha esposa e eu conversamos um pouco com algumas pessoas. Comemos e tomamos uma margarita gelada. As irmãs e seus maridos nos criticavam por chegar tarde, por não estarmos de traje de banho e por estragar o clima. Enfim, um típico encontro de verão nos subúrbios. Cerca de 45 minutos depois, dois dos garotos empurraram uma das convidadas que estava próxima à piscina fazendo cair. Ela estava perto dos degraus. Tropeçou mas não caiu completamente, então só ficou meio molhada. Ela claramente não ficou feliz, mas não fez escândalo, apenas pegou uma toalha, se secou e foi embora. Minhas irmãs e seus maridos acharam muito engraçado. Um pouco depois, enquanto eu estava conversando perto da piscina, vi 3 das crianças correndo em minha direção. Obviamente eu seria o próximo, mas desviar de crianças não é tão difícil. Então pulei fora do caminho no último segundo. Eles caíram direto para a piscina. Muitos convidados, incluindo minha esposa e eu, começaram a rir, mas as mães das crianças já bem alcoolizadas surtaram. Aparentemente 2 das crianças não sabiam nadar, mesmo estando de traje de banho. Como eu não estava vestido para nadar, me afastei e deixei outras pessoas socorrerem as crianças. Elas choravam muito. Foi aí que o caos começou. Os 4 pais alcoolizados começaram a gritar com todos, especialmente comigo por quase deixar suas crianças se afogarem. Além disso, 2 das crianças estavam filmando a brincadeira com os iPhones dos pais que agora estavam no fundo da piscina. Um dos meus cunhados entrou na piscina para tentar recuperar os telefones, mas estava tão bêbado que não conseguiu. Ninguém mais se ofereceu para ajudar. O que não surpreendeu, já que minhas irmãs continuavam reclamando de tudo. Eu disse a elas que era responsabilidade delas cuidar das crianças e que se algo tivesse acontecido a culpa seria delas e não minha. Houve discussões acaloradas. Minha esposa e eu fomos embora depois que um dos cunhados caiu e bateu o rosto enquanto nos repreendia. Agora eles estão dizendo que eu deveria ter deixado as crianças me derrubarem na piscina para se divertirem e arruinar meu telefone. Então, eu sou o errado nessa história? Atualização. Primeiramente, meus pais me contaram que meus sobrinhos sabem nadar bem e que usam a piscina frequentemente. O de 7 anos ainda é iniciante, mas adora a água. Minha irmã disse que eles não sabiam nadar só para me fazer parecer mal. Para ser justo, nenhum das crianças tem permissão para entrar na parte funda da piscina, que foi onde eles caíram. Foram os de 10 anos e o de 9 que tentaram me empurrar para a piscina. Depois que saímos, a festa acabou de forma bem amarga. Meu cunhado bêbado que caiu enquanto gritava comigo teve que ir a um pronto-socorro para dar pontos no rosto. Ele estava tão bêbado que não podia dirigir, então meu pai o levou. Meu pai estava bem chateado com isso. Naquela noite minhas irmãs começaram uma conversa em grupo e disseram coisas bem desagradáveis. Seus maridos também fizeram alguns comentários. Eu e minha esposa bloqueamos os 4. Minha mãe me ligou. Ela estava bastante chateada com o que disseram e eu não a culpo. Por causa das mensagens, meus pais insistiram para que minhas irmãs e seus maridos viessem no dia seguinte sem seus filhos para esclarecer as coisas e estabelecer algumas regras. Palavras da minha mãe. O resultado foi um pedido de desculpas, ainda que pouco entusiasmado, dos meus irmãos via telefone da minha mãe. Fiquei feliz que minha esposa estava comigo quando eles ligaram. O olhar sério dela me impediu de dizer o que eu realmente queria. Apenas agradeci e disse que não sentíamos necessidade de discutir mais. Pensei que as coisas estavam resolvidas e os desbloqueei. Naquela noite recebi uma mensagem de um dos cunhados me dizendo que os telefones custavam X dólares e perguntando quando eu pagaria por eles. Sério? Respondi que nunca. Tirei um print da mensagem e enviei aos meus pais com uma nota dizendo que estávamos cansados dessa palhaçada, cortaríamos contato com as irmãs e seus maridos e que não nos convidassem para mais festas se eles estivessem presentes. Bloqueei as irmãs e seus maridos novamente. Nesse ponto a situação realmente piorou. Meu pai os ligou e deu uma bronca neles. Entre outras coisas, disse que os netos não eram bem-vindos em sua casa por tempo indeterminado. Como minha mãe frequentemente cuida dos netos de graça, isso os deixou bem preocupados. Ele também os proibiu de usar a casa de férias e disse que minha esposa e eu é que somos os donos, e não ele e minha mãe. Isso chocou completamente. Minhas irmãs e suas famílias usam o lugar frequentemente, inclusive levando amigos para finais de semana. Isso foi algo inesperado por parte dos meus pais. Eles claramente tinham chegado ao limite. E para esclarecer, nunca quis que minhas irmãs soubessem que somos donos do lugar. Compramos para meus pais pois eles sempre quiseram uma casa nas montanhas. Esconder a propriedade foi apenas uma maneira de evitar drama com meus irmãos. Alguns dias depois minhas irmãs e seus maridos vieram à nossa casa sem aviso para se desculpar pessoalmente. Estávamos jantando fora e eles deixaram um bilhete. Uma das irmãs também me ligou no trabalho, mas não atendi. Decidimos que cortar o contato é o melhor a fazer por agora e não interagimos com eles nas últimas 3 semanas. Pessoalmente estou decidido, eles que se virem.
Atualização 2. Bem, os últimos dias foram interessantes. Eu pensei que a situação tivesse piorado antes, mas foi apenas o começo comparado ao que aconteceu esta semana. Para entender, preciso dar um contexto financeiro. Meus pais nunca foram bons em economizar dinheiro. Faço a declaração de impostos deles há anos, então sei praticamente tudo sobre suas finanças. A casa deles está quitada e eles têm poucas dívidas, mas não economizaram muito para a aposentadoria. Ambos recebem aposentadoria. Meu pai tem uma boa pensão e eles têm algumas economias, mas não existe uma fortuna escondida. Comprei o carro atual deles como presente de aposentadoria para que tivessem algo bom para dirigir. Foi o primeiro carro em provavelmente 20 anos que eles não financiaram. Minhas irmãs estão convencidas de que nossos pais têm muito dinheiro e que deixaram tudo para elas, já que segundo elas eu não preciso de mais dinheiro. Então elas também nunca se preocuparam em economizar. Descobri que minha irmã mais velha e seu marido, eles têm 3 filhos, têm vivido além de seus meios há algum tempo e estão com problemas financeiros. Eles estouraram os limites dos cartões de crédito e estão atrasados no financiamento dos carros a ponto de um deles ser retomado. Ele já havia se gabado no passado de ganhar X por ano, mas na realidade ganha metade disso. Ela confessou tudo isso à nossa mãe na terça-feira porque precisavam de um empréstimo. E para surpresa dos meus pais, nos últimos 3 anos, em vez de ficar regularmente na casa de férias, ela alugou e embolsou o dinheiro. Estamos falando de mais de $2.000 para um final de semana e pelo menos $4.000 para uma semana. Com ela sendo proibida de usar o local, ela teve que cancelar um grupo. Agora ela está preocupada de perder tudo. Meus pais não estão em posição de ajudá-la. Minha outra irmã sabia do aluguel, mas claro, nunca disse nada. Desconfio que ela tenha feito mesmo porque uma vez fui lá deixar um veículo e havia uma família que disse que estava hospedada com minha irmã e que ela havia ido à cidade. Na época não liguei, mas sempre tive minhas dúvidas. Descobri tudo isso através dos meus pais, que estão bastante estressados, especialmente minha mãe. Meu pai está mais irritado. Ele sente que foi traído e está envergonhado de não poder ajudar sua filha. Ele reforçou que por ele elas não usarão a casa de férias tão cedo. Meus pais me contaram porque imaginaram que minhas irmãs tentariam me pressionar. E estavam certos. Na quinta-feira minhas irmãs vieram à minha casa novamente e esperaram até eu chegar. Tive que escolher entre discutir em público, correr o risco de causarem uma cena ou deixá-las entrar. Então as deixei. Elas tentaram me convencer a permitir que usassem a casa de férias novamente. Além disso, disseram que fui um péssimo irmão e que deveria pagar pela faculdade de seus filhos, porque é isso que famílias fazem. Depois de ouvir, as confrontei com o que meus pais me contaram. A situação se deteriorou, houve negações, choro e gritos. Fui duro, mas disse verdades. Elas saíram após 1 hora. Após isso tomei um banho e descansei. Quando acordei, minha esposa disse que bloqueou mais números porque minhas irmãs estavam nos ligando sem parar. Meus pais pediram para eu ligar. Tenho certeza de que minhas irmãs contaram uma versão distorcida, mas não quero relembrar isso agora. Costumo ser uma pessoa energética, mas essa situação me deixou exausto. Hoje encontrei energia suficiente para ir até a casa de férias e colocar um cadeado no portão. Só eu tenho a chave. Acredito que isso será suficiente para manter minhas irmãs longe. Elas provavelmente não conseguiriam caminhar os quase 400 metros morro acima até a casa. Próximo relato. Sou o errado por namorar minha meia-irmã? Sou homem de 26 anos e criei essa conta só para postar isso. Há alguns anos atrás meus pais se separaram. Foi tudo tranquilo com 0 problemas. Sou advogado, mas não exerço a profissão, apenas estudo para concurso. Por isso fiquei com a minha mãe no Rio de Janeiro enquanto meu pai mudou para outro estado. 2 anos atrás minha mãe começou a namorar um engenheiro de Rio Grande do Sul que se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro. Um cara muito gente fina com quem eu me dei bem logo de cara. Ele tem uma filha da minha idade, que também é engenheira, que em dado momento veio morar com ele no Rio de Janeiro. A impressão inicial que tive da minha meia-irmã era de uma pessoa chata e mimada, loira, muito bonita, família rica, mas como ela não conhecia nada nem ninguém aqui, sobrou para mim o papel de guia turístico e aulas práticas de onde fazer amigos. Tudo por influência do meu padrasto, com quem eu tinha uma ótima relação, sob o discurso de que agora nós éramos irmãos. Guardem essa informação. Com a convivência percebi que ela não era nada do que eu estava pensando e começamos a nos dar muito bem. Somos ratos de academia, então passamos a ir para academia juntos. Levei ela pro Maracanã algumas vezes para ver jogos do Flamengo. Fizemos trilhas, fomos à praia, além de vários churrascos com amigos meus. Desenvolvemos um carinho enorme um pelo outro e nesses programinhas de irmãos acabou rolando muito beijo na boca. Entre nós acabou ficando subentendido que estávamos namorando, embora nenhum dos dois tenha feito o fatídico pedido. Decidi comprar um presente para ela no Dia dos Namorados, e para minha surpresa, ela também me deu presente. Ela fez um story no Instagram do presente que eu dei com vários corações e me marcou. Foi aí que meu padrasto coringou. Me mandou um monte de áudios e prints cobrando explicações, totalmente fora de si. Mantive a calma e expliquei tudo pra ele, mas o cara simplesmente não aceita, fica insistindo que ela é minha irmã e que isso é um absurdo. Também foi cobrar explicações dela, e assim como eu, ela contou a verdade. A situação ficou tão insustentável entre eles que ela alugou um apartamento e foi morar sozinha. As duas famílias reconhecem que não tem problema algum e estão numa boa, só o meu padrasto que segue surtado desde o Dia dos Namorados. A questão é, sou o errado por namorar minha meia-irmã? Próximo relato.
Sou o errado por pedir para o namorado da minha mãe parar de tentar ser meu pai? Meu pai faleceu subitamente cerca de 1 ano atrás e minha mãe encontrou esse cara super legal com quem começou a se relacionar. Tenho 23 anos e estou no último ano da faculdade. O namorado da minha mãe tem 2 filhas de 15 e 13 anos. Minha mãe assumiu um papel maternal para elas, e o namorado se integrou à minha família extensa, se tornando o tio favorito de todos. E embora eu fique feliz que todos estejam à vontade, eu não estou. Ele não é uma má pessoa, a questão é que ainda estou em luto pelo meu pai, e sinto como se ele estivesse tentando ocupar o lugar dele. Ele tenta estabelecer regras para mim como tarefas domésticas e horários para chegar em casa, coisas que meu pai nunca estabeleceu por considerar absurdas para um adulto. O namorado acha que é justo pois agora tenho irmãs. Acho absurdo aplicar as mesmas regras considerando nossas diferenças de idade. Ele também quer que eu compartilhe minhas coisas com as filhas dele. Elas não precisam de nada, mas ele acredita que é justo porque agora somos uma família. Moro no porão da casa da minha mãe desde os 15 anos. Quando se entra pela porta da frente há uma porta para o porão e escadas para acessar o resto da casa. É um espaço bem separado. Então, na noite passada eu estava dando carona para os amigos e cheguei em casa às 2 da manhã. Não tinha compromissos até às 15 horas do dia seguinte já que as aulas só começam na próxima semana e meu novo trabalho em 2 semanas. Isso nunca foi um problema para os meus pais. Enviei uma mensagem para minha mãe e fui dormir. Porém, esta noite o namorado dela ficou furioso. Ele me deu um sermão, me mandou para o meu quarto e ameaçou me tirar o privilégio de usar o carro. Eu me exaltei e fui direto ao ponto. Disse a ele que vou me mudar da cidade após me formar, que fico feliz pela minha mãe ter encontrado alguém, mas que não estou e não estarei procurando uma figura paternal e ele precisa respeitar isso. Afirmei que nossa relação não será de pai e filho por um bom tempo e que ele precisa me respeitar como adulto, ou eu não desejarei manter um relacionamento com ele. Ele contou para minha família e agora pensam que sou o errado da história. Sou o errado mesmo? Próximo relato. Estou sendo insensível por gritar com uma mulher no parque depois que ela deixou seu cachorro solto perto do meu? Aqui está o que aconteceu. Sou um jovem de 21 anos e tenho ajudado meu irmão passeando com seu cachorro grande enquanto ele está de férias. O cão geralmente é bem comportado, mas ainda reage a outros cães devido a um incidente com um cachorro agressivo. Por isso ele usa uma daquelas focinheiras e tem uma coleira grossa para que possamos segurá-lo se necessário. No outro dia eu estava passeando com ele por uma rua quando uma mulher virou a esquina com o seu cachorro que era menor, do tamanho de um galgo italiano, mas não tão magro. Fiz o cachorro do meu irmão sentar e segurei sua coleira, mas ao olhar notei que o cachorro dela estava solto, algo que é proibido nesta área. Ela ainda estava um pouco longe, mas o cachorro dela corria em nossa direção. Gritei dizendo que meu cachorro não era amigável e pedi para ela pegar o dela. Ela chamou seu cachorro, mas ele a ignorou e continuou vindo em nossa direção. Normalmente meu cachorro é tranquilo com outros que estão na coleira, mas cachorros soltos o deixam desconfortável. Ele começou a rosnar e tentei afastar o outro cachorro, mas sem sucesso. Abracei meu cachorro tentando acalmá-lo e gritei para a mulher pegar seu cachorro. Quando ela finalmente pegou, disse que eu não precisava gritar pois seu cachorro era inofensivo e só queria brincar. Respondi dizendo que o meu não era e que não gostava de outros cães. Ela retrucou dizendo que eu estava sendo rude. Respondi perguntando se ela preferia que eu fosse rude ou que seu cachorro se machucasse, pois o meu o via como uma ameaça. Ela ficou muito irritada e disse que talvez o meu cachorro não devesse estar em público. Respondi que talvez ela devesse seguir as regras e manter seu cachorro na coleira. Ela me insultou e foi embora com o cachorro ainda solto. Vale ressaltar que o incidente com o cachorro agressivo envolveu meu irmão sendo atacado por um cachorro solto. Ambos ficaram bem, mas foi traumático. Portanto, quando um cachorro se aproxima ou pula em nós, realmente o deixa nervoso e ele tenta proteger quem está com ele. Além disso, escolhemos essa rota específica por conta das placas indicando a obrigatoriedade das coleiras. Estamos trabalhando para que ele reaja melhor, mas ele ainda não está acostumado com cachorros soltos. Então, eu estou errado nessa situação? Próximo relato. Sou a errada por excluir minha irmã adotiva das fotos de família no meu casamento? Eu sou uma mulher de 26 anos e minha irmã adotiva, Ellie, tem 14 anos. A forma como somos relacionadas é a seguinte: meu irmão mais novo Michael, de 24 anos, está com sua esposa Maya, também de 24 anos, desde o primeiro ano do ensino médio. Maya e Ellie são irmãs e tiveram uma vida familiar complicada. Minha mãe sempre foi do tipo que abre a casa para todos, então ao longo daquele ano Maya começou a passar cada vez mais tempo em nossa casa, trazendo eventualmente Ellie pois estava sempre cuidando dela. Quando Michael e Maya tinham 16 anos, Maya basicamente morava no quarto de hóspedes e Ellie passava as tardes após a escola, a maioria dos fins de semana, feriados e férias de verão conosco. Meus pais dizem que amam tanto Maya quanto Ellie como se fossem suas próprias filhas. Meus outros irmãos, um de 18 anos e uma de 16 anos, também a tratam como parte da família. Mesmo depois que Maya e Michael se mudaram, Ellie ainda passa tanto tempo em casa quanto antes. Para começar, não tenho nada contra Ellie. Ela é uma boa menina e eu me esforço para ser legal com ela. No entanto, nunca gostei como ela foi imposta em nossas vidas. Ela não é realmente adotada. Ainda tem pais e sua própria família. Ainda assim, meus pais gastam tanto tempo e recursos com ela, o que acho ridículo. Todos os outros começaram a chamá-la de filha ou irmã sem ironia, e eu me recusei.
Simplesmente não a considero como família. Enfim, me casei recentemente e foi aí que começaram os problemas. Convidei Ellie para o casamento e ela veio com toda a minha família. Quando estávamos tirando fotos, decidi que queria uma só com minha família imediata, pais, irmãos, Maia, a filha de Maia e Michael. Minha mãe chamou Ellie para tirar a foto conosco e eu fui obrigada a dizer não. Minha mãe começou a ficar chateada, mas então Ellie disse que estava tudo bem e se sentou sozinha. Minha mãe não é muito confrontadora, então não fez um grande problema, mas depois todos perceberam que ele não estava lá e também ficaram chateados. No final tiramos a foto como eu queria, porque eles não queriam discutir isso no meu casamento, mas agora toda a minha família está irritada comigo. Minha mãe disse que ele chorou quando chegou em casa porque eu não a amo, o que é verdade. Sinto que me forçaram a fazer algo ruim ao impor essa criança em minha vida. Não acho que deva considerá-la família se não quiser. Sou a errada aqui? Edição. Após a cerimônia, mas antes da recepção, a festa de casamento e as famílias próximas tiraram fotos. Não incluí Ellie nesta sessão de fotos e ela sentou com os demais convidados esperando o jantar. Não excluí intencionalmente ela de nenhuma foto. Tenho certeza de que ela aparece em algumas durante a noite, especialmente porque estava lá com minha família. Espero que isso esclareça algumas coisas. Atualização. Para ser clara, eu também não sou um monstro. Eu não maltrato a Ellie. Eu compro presentes de aniversário e Natal para ela todos os anos. No entanto, estou começando a entender que fiz algo ruim ao excluí-la publicamente do meu casamento porque queria que fosse exatamente como eu imaginei, especialmente porque minha mãe foi aparentemente pega de surpresa pelos meus sentimentos. Eu tinha 16 a 18 anos quando Ellie começou a frequentar nossa casa regularmente e não criei o mesmo vínculo que os outros criaram. Eu nunca gostei muito de estar perto de crianças, incluindo minha irmã que se comportava muito pior do que Ellie. Mas reconheço que ela se tornou parte da nossa família, e acho que vou fazer mais esforço para conhecê-la melhor pois sei que ela é muito madura e inteligente para a idade dela. Além disso, não quero minimizar o que Maia e Ellie passaram, ao dizer que ela não foi fisicamente abusada. Eu mais quis explicar por que ela não foi legalmente removida da casa de sua mãe. Ela tem família extensa que realmente se importa com ela, mas eles moram a pelo menos 1 hora de distância, então ela fica com meus pais na maior parte do tempo. Próximo relato. Sou errada por dar para minha sogra uma chave falsa da minha casa e desmascarar ela no jantar de Natal? Primeiramente, quero dizer que eu casei com meu marido há 1 ano. A mãe dele é intrometida e muito irritante. É só o jeito dela, como dizem meus queridos cunhados. Recentemente meu marido e eu compramos uma casa nova. Minha sogra insistia para ter uma chave reserva para emergências. Ela prometeu que só usaria em caso de emergência, mas considerando que ela já tinha uma chave do nosso antigo apartamento e nos pegou em momentos íntimos 2 vezes, e meu marido não achou isso um grande problema, simplesmente não conseguia confiar nela. Por isso, depois de muita insistência, enviei a ela uma chave falsa. Ela estava claramente satisfeita quando entreguei a chave pessoalmente. Dias se passaram e no jantar de Natal minha sogra me confrontou irritada por eu ter dado a ela uma cópia falsa da chave. Ela tentou me envergonhar na frente de todos. Em minha defesa perguntei como ela descobriu e ela disse que tentou usar a chave dias antes, às 4 da tarde enquanto estávamos fora. Lembrei ela dizendo: Você não prometeu que só usaria em caso de emergência? Você tentou entrar sem um motivo de emergência e quebrou a promessa que fez para nós. Ela ficou visivelmente constrangida e alguns familiares até riram dela pela expressão que fez. Ela então saiu correndo para a cozinha onde teve uma crise de choro tão alta que os vizinhos provavelmente ouviram. O jantar ficou desconfortável e meu marido e sua irmã me lançaram olhares reprovadores. No carro meu marido brigou comigo dizendo que eu menti, manipulei e humilhei sua mãe. Ele afirmou que se soubesse não teria permitido minha atitude. Ele exige que eu peça desculpas pelo meu comportamento infantil e por arruinar o jantar de Natal. Eu sou a errada? Edição. Essa situação escalou de maneira inesperada. Mostrei ao meu marido alguns comentários que encontrei aqui, mas ele ficou bravo e disse que eu estava louca por falar da família dele online. Ele tentou pegar meu celular para deletar o post, mas recusei e subi para o quarto. Nunca o vi tão agitado. Próximo relato. Sou errada por pedir aos meus pais para me reembolsarem a mensalidade da faculdade se quiserem um relacionamento? Fui criada por pais que acreditavam em papéis de gênero rígidos. O pai deveria trabalhar, a mãe deveria ficar em casa com os filhos. Sou a única menina e tenho 3 irmãos. Devido à expectativa deles de que eu ficaria em casa cuidando dos filhos, nunca valorizaram minha educação, conquistas educacionais ou enfatizaram algo além de habilidades domésticas. Sou a penúltima filha. Quando estava no ensino médio, meus 2 irmãos mais velhos já haviam ido para a faculdade de sua escolha com tudo pago pelos meus pais, incluindo mensalidade, livros, apartamento fora do campus e outras despesas. Eventualmente fizeram o mesmo pelo meu irmão mais novo. Me disseram que eu não tinha permissão para me candidatar à faculdade. Mesmo assim, eu me inscrevi em segredo e fui aceita com uma bolsa parcial. Não contei a eles que estava me mudando até uma semana antes de sair, levando apenas o que alguns amigos me deram, coisas que seus pais compraram para eles irem para a faculdade. Cursei engenharia e tive que trabalhar, contrair dívidas e lutar. Mal falei com meus pais durante anos,
Agora estou casada e esperando nosso primeiro filho, e eles pediram para nos encontrar. Nos encontramos em um parque e eles disseram que estavam arrependidos se me causaram dor, mas gostariam de ter um relacionamento agora. Perguntei especificamente do que eles estavam arrependidos. Eles não quiseram detalhar e apenas disseram que queriam seguir em frente. Eu disse que isso não era suficiente. Ao final falei que eles poderiam provar que estavam arrependidos me reembolsando os $100.000 que gastei com a faculdade e despesas, assim como fizeram com meus irmãos. Minha mãe começou a chorar. Meu pai disse que eu não estava falando sério e eu apenas saí. Desde então tenho recebido ligações dos meus irmãos dizendo que estou sendo imaturo e magoando os outros. Eu não acho isso de forma alguma. Então, sou a errada? Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.